Fala doutora, tudo bem? Aqui quem fala é o Bruno da Previtec. Conheça o nosso canal do YouTube, se inscreva nele e venha participar dos conteúdos no nosso podcast, o Previcast, o podcast do mundo veterinário, onde que o mundo veterinário se encontra. E hoje eu tenho uma pessoa aqui muito especial no nosso podcast. Eu quero apresentar para vocês a Andressa. Andressa, se apresenta para o pessoal. Oi Bruno, tudo bem? Meu nome é Andressa Machado, eu sou CEO hoje na Previtec Equipamentos Veterinários. Estamos aí há 15 anos no mercado e é isso. Sou mãe de 4 filhos, sou esposa, sou filha, sou muitas em uma só, mas profissionalmente hoje CEO na Previtec. Ô Andressa, muito prazer, seja bem-vinda. Andressa, me conta a sua história para que a gente possa passar para todas as pessoas quem é a Andressa. Bora lá, tem história, hein? Então, hoje com 36 anos tem bastante história. Vamos lá, vem de uma origem bem humilde, tem origem em Fernandópolis, nasci lá, interior de São Paulo. Minha mãe veio para cá quando eu tinha 2 anos de idade. E a partir daí, com várias histórias familiares, eu acho bastante importante tocar nesse assunto, porque a gente tem gente aí que tem bastante história familiar, desafiadora e difícil, né? Então, minha mãe veio do interior de São Paulo, fugindo do meu pai, nós tínhamos problemas de alcoolismo na família, e chegando em São Paulo, minha mãe com 2 filhos veio, né? E começou a trabalhar como cuidadora de idosos, isso há 34 anos atrás, e aí nós ficamos em casas, né, pessoas cuidando da gente. E quando eu fiz mais ou menos 6 anos de idade, a minha mãe voltou, né, parou de trabalhar nessas casas e voltou para casa, mas nesse voltar não foi um voltar tão legal. A minha mãe estava doente, né, minha mãe naquela época foi diagnosticada com uma depressão muito profunda, e logo em seguida ela foi diagnosticada com esquizofrenia. E isso é muito importante trazer dentro da história, porque eu creio que dizem que que te mata te fortalece, né? E eu creio que essa hoje é uma das maiores dores que eu tive na minha vida, mas foi o que mais me fortaleceu. Porque a partir desse momento, com 6 anos de idade, com uma mãe doente, eu tenho um irmão, Fernando, e ele com 10 anos de idade, nós tivemos que assumir coisas que para uma criança é até inimaginável, mas eu também acredito que eu não sou a única dentro do mundo, né, inclusive dentro do nosso Brasil, que tenha vivido isso. Tem muita gente que passou por isso, que passa por isso. Então, a partir daquele momento, eu assumo a responsabilidade de uma casa com mais ou menos 6 para 7 anos de idade, e o meu irmão assume a responsabilidade financeira. E ele começa aí a pegar papelão na rua pra gente comer, enquanto a minha mãe, ela não consegue levantar da cama. Nesse momento, nós morávamos numa favela, né? Passava um córrego no fundo da nossa casa, e eu com 6 anos de idade, tentando sobreviver aí a tudo que uma criança não sabe fazer, mas a ratos, né? Ratos, sujeira e a falta. Então, a partir dali até mais ou menos uns 12 anos de idade, a gente vive ainda essa realidade. Meu irmão já começa a trabalhar em outras coisas e consegue trazer um sustento diferente para dentro da nossa casa. E eu ali, com de 6 para 7 anos, já bem olhando para aquela realidade, falando assim, Deus, não pode ser isso que a vida é. E eu acho muito engraçado falar sobre isso, como uma criança com 6 anos de idade para e olha para a própria realidade e fala assim, cara, a vida não pode ser isso aqui. E isso ficou gravado na minha mente, a vida não pode ser isso aqui. E a partir daquele momento, eu tinha ouvido dentro de uma casa que trabalhar por conta era a solução. E aí eu falei assim, cara, com 6, 7 anos eu falei assim, então se trabalhar por conta é a solução, eu vou ter essa solução na minha vida, porque isso aqui eu não vou viver. Porque era algo muito louco, né? E tem gente, eu quero reforçar, tem gente que está vivendo essas realidades ainda dentro do nosso Brasil.
Tem gente que está vivendo a realidade da falta, da pobreza, morando em lugares que são insalubres e que tem pessoas, né, que tem seus pais, pessoas, seus cuidadores que não podem estar fazendo isso. Então, até para chamar a atenção para isso. E naquele momento eu coloquei isso na minha cabeça e eu comecei um plano de criança, que eu falo até que pro médico veterinário, né, eu falo que eu me identifico mesmo com esse plano de criança, de que eu ia mudar a minha história, de que aquela não era a minha vida. E até os 12 anos de idade, minha mãe ainda estava bem doente, mas dentro desse período, eu tive ótimos exemplos com a minha mãe, né, que mesmo dentro dessa condição, a minha mãe vendeu refrigerante no metrô, e eu lembro de ser criança aí com ela e ficar vendo isso acontecer, né? E do ladinho dela, de fim de semana ela vendia chocolates nos parquinhos e eu também ia com ela. E ao mesmo tempo eu tive sorte, mas era frustrante, porque eu via todo mundo brincar e não podia brincar. Mas de vez em quando o pessoal deixava eu entrar para brincar, então isso era bom. Né? E aí me trouxe muito desse olhar, né? Gente, então, alguém tá vendo que tá acontecendo algo na vida do outro? Será que a gente tá olhando para o que tá acontecendo? Porque eu tive esses anjos que muitas vezes davam esses alentos para a vida que era tão difícil. E aí, seguindo a vida e tendo esses ótimos exemplos da minha mãe, que mesmo doente ainda buscava, né, um a mais, eu comecei a pensar, putz, eu preciso desse a mais, a minha vida não vai ser essa e eu vou trabalhar por conta, eu vou ter uma empresa. E aí quando eu tinha mais ou menos uns 2 anos, eu falei assim, agora eu preciso pôr esse plano em ação. Mas como? Quantos anos? 12. 12 anos? Falei, tenho que pôr esse plano em ação. Como é que eu vou fazer isso? Putz, todo mundo fala que fazer faculdade é um caminho, estudar é o caminho. E é outro grande exemplo que a minha mãe me deu, né? Minha mãe, mesmo nessas condições, foi uma mulher que leu muito. E além dela ler muito, ela trazia esse conhecimento. E, gente, eu tô falando de uma mulher que tem, até hoje, que graças a Deus eu tenho minha mãe comigo, esquizofrenia. Então, cara, uma pessoa que tem uma doença tão grave, psiquiátrica, quem não conhece, pesquisa aí, e ela ainda lia. E além de ler, ela dividia isso comigo e com meu irmão, que, aliás, somos pessoas que gostam muito de estudar. E vimos nessa questão do estudo uma oportunidade de realmente mudar a nossa história. E ali, com 12 anos de idade, falei assim, não, minha mãe não vai conseguir, né, pagar uma faculdade. Dali, com 12 anos de idade, a gente saiu dessa favela, né, dessa beira de rio e dessa insalubridade, né, e fomos morar no conjunto habitacional. Que lá, eu acho que deve ter uns 40 prédios com 20 apartamentos, de 20 a 28 apartamentos, cada prédio. É muita gente, que também foi uma mudança drástica para minha vida. Mas dali eu falei assim, cara, eu preciso realmente fazer isso acontecer, porque minha família não tem condições. E ali eu comecei a estudar por conta, para poder fazer faculdade e mudar a minha realidade. E comecei. Mas tem um ponto muito importante, porque eu acredito muito em milagres também, porque eu fui pega por alguns milagres, que dentro, mais ou menos de 12 para 13 anos, meu irmão achou um livro no metrô, chama Pai Rico, Pai Pobre, e eu com 12 para 13 anos eu li esse livro. E aí eu já tinha aquela ideia, eu falei assim, putz, eu vou ter uma empresa. Eu vou ter uma empresa. Aí eu li naquele livro e falava que não precisava de dinheiro para isso. Aí eu falei assim, nossa, útil e agradável. Eu não preciso de dinheiro, porque realmente eu não tinha dinheiro. E eu, quando era criança, eu pensava assim muito, como é que eu vou abrir uma empresa se eu não tenho dinheiro? Aí ali veio e falou assim, você não precisa de dinheiro? Eu falei assim, cara, eu vou fazer então isso acontecer mesmo. E aí eu comecei a estudar. O meu primeiro plano era fazer uma faculdade e realmente ser uma profissional de excelência. E eu comecei a estudar, fiz curso técnico na área de logística, no Centro Paula Souza, que é gratuito. Depois, estudando, fiz faculdade, né, da FATEC, passei na FATEC, faculdade pública também. E no meio disso eu tive um filho, né, que foi o Pedro, meu primeiro filho, que hoje tem 18 anos. Então, a trajetória foi estudar, cuidar do meu filho e depois, posteriormente, veio a oportunidade de estar abrindo a Previtec. Então, quando eu estava mais ou menos no último semestre da faculdade, aliás, eu tinha alguns amigos que falavam que esse também era o meu caminho, né? Assim, Andressa, você tem que arrumar alguma coisa aí para você fazer, porque você é fora da casinha, você é fora da caixa.
E aí veio uma oportunidade de estar abrindo uma assistência técnica com o meu irmão. E assim a gente fez. Então, inicialmente, a gente começou, como a maioria começa, sem CNPJ e com muita vontade, sem dinheiro. Porque eu já tinha a crença, né? Tipo, não precisa de dinheiro para abrir o negócio. Então, abrimos essa assistência técnica, começamos, ele, e já começamos tendo profissionais conosco. Nós tivemos 2 técnicos trabalhando conosco e uma recepcionista. E naquele momento, trabalhando juntos, não deu muito certo. Eu tinha aí de 20 para 21 anos de idade e tinha muita vontade, eu tinha me preparado, eu tinha conhecimento, eu tinha me preparado, mas ainda não tinha preparo para lidar com algumas questões. Então acabou não dando certo ali. E depois de algum tempo, né, a gente começou na área odontológica, essa assistência técnica era na área odontológica. Nós fomos autorizados de grandes marcas, Cristófoli, Cavo, e não deu certo, deixei ali. Naquele momento eu também tinha já o Pedro, então eu tinha que, no meu olhar, e uma responsabilidade. Uma responsabilidade. A mais. Eu tinha uma responsabilidade, além de tudo, eu tinha uma responsabilidade a mais, que era preservar por aquela criança. Eu falei assim, cara, não dá pra eu continuar aqui, eu realmente tenho que cuidar do meu filho. E aí eu acabei deixando, né, a assistência com o meu irmão e segui o meu caminho. Logo em seguida conheci você, né? Não demorou tanto, a gente se conheceu. E ali eu já tinha, dentro da assistência, eu já tinha ouvido falar da área veterinária, mas não tinha entrado a fundo. Só ouvia dizer que estava crescendo. E eu falei assim, ok, legal. Eu adorava bichinhos e isso é importante. Quando eu era criança, eu era da que abraçava a árvore, saía na rua falando com elas e com os bichinhos também. Que, aliás, eu tive a Pitucha, que foi uma grande companheira dentro da minha história, que é a minha cachorrinha, né? Que ela faleceu quando eu tinha 15 anos. Então, dentro dessa história dessa criança que passou tanta falta, eu tinha uma super amiga ali para segurar isso comigo. E aí, não deu certo. Beleza, vamos seguir a vida. Fui seguir minha vida e encontrei você, conheci você. A gente começou a namorar, né? E acompanhando você dentro das visitas, eu via como você atendia os clientes e como eles te recepcionavam. Eu achava aquilo muito bonito. Assim, cara, que negócio é esse? As pessoas gostam muito dele, tratam ele bem. E uma das coisas que eu percebia é como os clientes sorriam quando você chegava. Que isso, na verdade, é raro, né? Se a gente for pensar, e é raro até hoje. Né, um representante alguém chegar dentro da loja, gente, presta atenção nisso. E as pessoas sorrirem. E eu percebia que as pessoas sorriam, elas ficavam felizes e, aliás, quando você ia, elas estavam muitas vezes melhores. E aí eu comecei a olhar aqueles ambientes, né, que eu muitas vezes andava pelas lojas e via que tinha a clínica veterinária ali. E eu vi os equipamentos. Eu falei assim, cara, eu trabalhava com esses equipamentos. Até um dia que eu ofertei. Falei assim, e aí, Bruno, acho que dá pra gente montar, né, alguma coisa. Vou montar um catálogo, o que você acha? Mas, gente, eu acho que é muito importante também trazer uma história que foi do início do nosso relacionamento, né? Eu e o Bruno, quando a gente começou a namorar, acho que não deu um mês de namoro, eu falei assim, Bruno, vamos ali tomar um sorvete, um açaí. Na época era um açaí, porque na rua tinha um comércio que vendia açaí. E a gente sentou no açaí, eu falei pro Bruno, o que você quer da sua vida? A intimada que foi. Foi. E aí eu perguntei, Bruno, o que você quer da sua vida? Aí ele olhou meio assim e falou, por quê? Eu falei assim, Bruno, porque é o seguinte, eu quero minha casa, eu quero meu carro e quero retomar minha empresa. E eu não tenho muito tempo para perder. Gente, isso é interessante porque ali eu tava com 21 anos de idade e eu penso assim, gente, onde que eu tava com a cabeça que eu não tinha tempo para perder? Quanto tempo de namoro? Nós tínhamos um mês de namoro. Um mês de namoro, já pega e coloca na parede. O que você quer da sua vida? Você tem noção disso? Um cara que morava 5 anos e meio sozinho. Uma vida sossegada. Responsabilidade, uma cachorra, uma gata e um gato. E 2 aquários. Só. Que o resto era só alegria. Trabalhar era só alegria. O que você quer da sua vida? Olha a determinação e a responsabilidade. E aí o Bruno, né, falou assim, eu vou pensar.
E foi o que ele fez. Passou uma semana pensando, me ligou depois de uma semana para falar que era isso mesmo que ele queria. E aí, né, mais pra frente, veio a oferta da gente começar a trabalhar juntos. Começamos, montei catálogo, né, para você começar a ofertar para os clientes. E eu lembro que você estava muito inseguro quanto a isso, né? Ele vinha já de uma estabilidade. Então, quem é esse ser que está me apresentando essa instabilidade, né? E eu acho que veio muita coisa ainda depois disso, né? Começamos aí a trabalhar juntos inicialmente. Eu lembro a gente teve as primeiras situações que foi trazer pessoas para trabalhar. E eu lembro que o Bruno convenceu um amigo meu de que a gente não deveria ter representantes. E eu olhei pra cara do Bruno e desse amigo meu, mas eu fiquei com uma raiva mortal e falei assim, meu, tá de brincadeira que você convenceu os meus amigos. Eu briguei com ele no caminho, eu falei assim, você convenceu ele de que minha ideia tá errada, mas a gente vai fazer isso. E a gente acabou trazendo representantes para trabalhar conosco, né? E foi muito legal porque o Bruno ia fazer visitas, o Bruno, ele tinha mais o conhecimento, né? Foi adquirindo o conhecimento dos equipamentos, conhecendo mais as clínicas, e ali a gente começou as primeiras vendas. Mas quando a gente fechou essa representação, eu acho que depois que a gente vive, a gente pode abrir algumas coisas, né? Quando a gente começou essa representação, a gente tinha ideias de alugar os lugares, mas a gente ainda não tinha fechado. Tanto que essa reunião aconteceu numa churrascaria. Que local bom para se ter uma reunião. Uma churrascaria. Não, foi uma costelaria. Foi uma costelaria. Uma costelaria. Melhor ainda. Nossa. Melhor ainda. Pensa na alegria dos representantes. Pois foi. Costela, cupim, à vontade. E as nossas operações, gente, comerciais começaram. Se eu não me engano, foram quantos representantes que a gente fechou? 5 representantes que a gente fechou. E logo em seguida a gente fechou a sala comercial da Prevtec. E foi, assim, um grande marco, eu creio que dentro da nossa história, porque quando a gente começou, né, até com um folder, né, que eu montei o catálogo para o Bruno ofertar, nós compramos uma linha telefônica que é a que a gente tem até hoje, 2865 6640. E ela veio da Livre, eu não sei quem é da época da Livre, né? Embratel, R$ 49,90, ilimitado, com 100 kbps de altíssima velocidade. Nossa, e aquilo, para nós, aquele assumir de responsabilidade nos colocava muito medo, porque, meu, como é que a gente vai fazer? Porque a gente não tinha dinheiro para esse início, né? Mas eu acho que, como eu disse, eu acredito muito em milagres. Muitos milagres vieram acontecendo, corroborando para que a gente seguisse aquele caminho. Então, começamos sem dinheiro, né? Começamos sem espaço e começamos sem material também, né? Inicialmente sem o material, só com uma ideia. E uma coisa que me chama a atenção, diante de toda essa sua trajetória de vida, veio para São Paulo com 2 anos, com a mãe, um irmão e uma mãe, entrou numa situação delicada de vida, de moradia, escassez, uma vulnerabilidade grande. E com o passar dos locais que você viveu, junto com o seu irmão, em um determinado local falaram para você, o sucesso na vida é ter uma empresa. Sim. Foi aonde você pegou, agarrou essa ideia e seguiu. E a partir dos 12 anos de idade você começou a estudar, porque a faculdade prepararia você para a vida. Sim. E a sua determinação fez isso. Entrou no curso técnico, saiu do curso técnico, seguiu pela faculdade, terminou sua faculdade, juntou-se com o seu maior parceiro, o seu irmão. Sim. Que sustentou a casa, cuidou da sua mãe, muita cuidou honra, de você. muita gratidão. Juntos fizeram isso desde o início. Isso mesmo. Para poder ser quem você queria ser desde cedo. Isso. Uma empresária de sucesso. E eu acho muito importante falar sobre isso, porque foi uma ideia, e hoje, né, com mais maturidade, porque eu já não tenho mais 6 anos, eu olho para minha história e eu sou muito grata pela vida, né, e a forma como eu recebi as missões que eu tenho, né, aqui dentro da Terra, na vida em si.
Porque ali começou com 6 anos. Porque assim, se você fala assim hoje pra Andressa, você acha que esse é o único caminho? Não. Eu não acho que esse seja o único caminho. Mas eu posso dizer, eu acredito que esse seja o meu caminho. Né? Eu creio que hoje também a gente precisa ser muito responsável em falar sobre isso, porque as pressões que se tem sobre únicos caminhos estão fazendo com que as pessoas fiquem doentes. Né? E eu acho que é tão importante trazer a minha história em si e como eu cheguei até aqui, né? Como eu cheguei a decidir ter uma empresa, né? E foi da extrema necessidade e de muita dor, sim. De muita dor. E que muitas vezes hoje eu vejo pessoas que não precisam tomar essas escolhas dessa maneira e que podem ser felizes de outras formas. Mas essa é a forma que hoje eu vejo que eu me sinto realizada e me sinto pertencente fazendo algo que é realmente um diferencial. Porque no caminho da realização da Prevtech, o que mais muda em mim, principalmente, é como a gente pode fazer uma empresa com políticas internas, procedimentos internos, aonde a gente possa unir as pessoas que estão dentro da empresa em prol de uma causa, que hoje é o médico veterinário, a realização do médico veterinário, mas que a gente possa trabalhar como a gente faz, realizando o sonho do médico veterinário, mas também o sonho das pessoas, desse grupo, né? Porque eu vejo como é importante, como eu disse, dos anjos que apareceram dentro da minha história. Eu acredito que as pessoas que trabalham conosco, elas também fazem parte da nossa história, né? E o como é bom a gente poder trazer essas pessoas para dentro da nossa história, né? E honrar isso também. Né? Olhar os profissionais que estão dentro das nossas empresas, eu estou falando isso como uma fundadora de uma empresa, o como a gente pode olhar para as pessoas que estão dentro da empresa trabalhando conosco com parceria e com esse olhar humano, né? Que cada um está vivendo uma realidade e que as pessoas em prol de uma causa podem ser felizes fazendo o que elas fazem e que não existe só um caminho, né? E é isso. E dentro da nossa trajetória, eu percebo, né, já são 15 anos, né, o quanto cresci e amadureci, né, em todos os sentidos, né, tanto quanto pessoa, eu creio, quanto mulher, quanto líder, né, e quanto profissional nem se fala. Eu também me sinto um senhor bugiganga, mas uma senhora bugiganga, né? Saindo braços de todos os lados, tendo de aprender muita coisa, né? Então eu falo que o mercado não espera. Então o mercado não espera. Então a gente tem realmente que buscar. A gente está na era da informação e da tecnologia, então está mudando todo o tempo. Então está se atualizando e mantendo a sanidade, né? Mantendo a sanidade dentro desse processo. Mas eu acho que é possível. Sim. Andressa, você cuida da gestão da Prevtech, né? Sim. Gestão de pessoas, gestão de processo, da gestão, da administração. Fala para mim um pouco como que foi da tua trajetória de mercado referente a você ser uma mulher, uma jovem que se iniciou na sua carreira profissional. Quais foram as barreiras que você viveu como mulher e nessas áreas que você percorreu? Bruno, é uma ótima pergunta e eu creio que tenha que se ter muito trabalho ainda pela frente em relação a isso. Eu tive muitos desafios. Por ser mulher, e eu tenho também um biotipo que me aparenta uma idade menor muitas vezes da que eu tenho. Então, quando eu estava ali com 21 anos, parecia que eu tinha 15. Né? E conforme foi passando, parece que isso foi melhorando, mas nem tanto. Então, além de parecer muito jovem, eu tinha a questão de ser mulher, sim. Então, assim, eu já tive reuniões que realmente a roupa tinha que ser masculinizada. Ou eu ter que usar um salto diferenciado para eu estar na mesma altura para lidar com o homem. Ou muitas vezes, dentro de reuniões, não ter fala.
né? Então, é um caminho para a mulher muito desafiador. Então, eu vejo até dentro da medicina veterinária, quando a gente está falando com doutoras, o quanto muitas vezes elas são mais vulneráveis, sim, e infelizmente isso por uma falta de conscientização, o que eu não vou chamar de machismo em si, mas eu acho que é uma falta, porque eu acho que o machismo em si, ele tá no homem e tá na mulher também. Tá? Mas eu acho que essa falta de preparo para entender que o mercado mudou, que a gente tem muita mulher, né, à frente de negócios, muitas líderes à frente de negócios, e que isso precisa ser respeitado e que precisa ser mudado. Nós, na Previtec, já chegamos a ter mais de 90% de mulheres dentro do nosso quadro. Hoje a gente está falando de um quadro de aproximadamente 60 pessoas. A gente já teve um quadro de aproximadamente 80 pessoas. E essa era a época que a gente mais tinha mulher dentro desse quadro, né? E hoje, com essa equipe grande que vocês têm, qual que é o percentual masculino e feminino? A gente está trabalhando diversidade, então a gente está em 50%. E a gente consegue hoje trabalhar, né, inclusive com os homens, nessa harmonia com as mulheres, que é algo muito importante, né? E que às vezes é tão natural a gente deixar uma fala feminina de lado, né? Os homens principalmente, mas tem mulheres também, pessoal. Tá? De lado, que dentro do trabalho em si não consegue gerar um fluxo. Então, a gente precisa realmente trabalhar a equipe, trabalhar as mulheres de dentro da equipe para elas terem voz, para elas se colocarem numa posição de voz, e dos homens de ouvir, né? De respeitar, porque ali a gente está num lugar profissional, então pouco importa se é um homem ou se é uma mulher. Na verdade, é o quanto cada um consegue entregar de profissionalismo e de resultado. E eu acho que é esse olhar que a gente tem que ter para dentro de um negócio. Você trabalha comigo já faz tempo, você sabe que eu sou bem profissional dentro do que eu faço. Então, adoro brincar e fazer uma piada. Adoro humor dentro das coisas, mas quando eu tô falando de trabalho, eu estou falando de trabalho. A minha formação foi muito masculinizada, eu venho da área de logística, eu sou formada em logística, depois eu estagiei, né, na área de operação, então em armazéns, então eram muitos homens. Infelizmente, eu tive que me masculinizar muito para lidar com esse público, para conseguir colocar a minha voz, e muitas vezes ela teve que ser imposta. Então, eu enfrentei, nesse âmbito, eu enfrentei muita coisa, eu vou dizer para vocês, eu ainda enfrento, né? Mas hoje de uma maneira muito mais leve, porque quando a gente entende o nosso lugar, quando a gente entende o nosso valor, quando a gente entende o que a gente entrega, a gente não precisa ficar exatamente se impondo. E sim, a gente já sabe que o lugar é nosso. E a gente olha para o outro quando o outro quer diminuir a nossa voz, quando o outro quer diminuir o que a gente faz, a gente olha para ele e fala, sinto muito, né, internamente, eu sinto muito que você tem esse olhar, eu sinto muito que você seja assim, mas eu sei o meu lugar, eu sei o meu valor e eu sei onde eu vou chegar. E isso eu tô dizendo com muita propriedade, porque se uma menina de 6 anos de idade colocou na cabeça dela que ela ia abrir uma empresa, e ela abriu uma empresa, eu creio que eu não preciso realmente ficar, né, debatendo qual é o meu lugar, qual é a minha voz, o que eu tenho a dizer. E o mundo está numa evolução constante, já há tanto tempo, promovendo uma equidade e um respeito, faixa salarial, cargo, diversas grandes líderes têm surgido, né? Hoje você olha aí nas principais redes sociais, você vê a quantidade de mulheres se destacando. Sim. E conquistando o seu merecido e respeitado espaço. Eu fico muito feliz com isso, para poder trazer para vocês, poxa, mas eu sou mulher, será que eu posso fazer um negócio? Tá aí, ó, um dos maiores exemplos dentro do mercado veterinário que eu conheço. Uma história de vida de superação, persistência. Nunca eu ouvi falar de desistência da sua parte, nem da parte da sua família. E a gente fica muito feliz, aqui como membros da Previtec, de ter você como um grande exemplo. Por isso que eu sempre falo, em qualquer momento, eu nunca desisto dos meus sonhos, porque eu tenho um grande exemplo aqui que eu sigo, que jamais desistiu. E eu gostaria de deixar até pra gente, né, a gente tá chegando ao final, né, eu gostaria de deixar esse olhar também nós, né, que nós trabalhamos juntos, né,
Dentro da nossa jornada, uma das coisas que eu tive que aprender é olhar para você e entender o quanto para você era difícil ter uma mulher como eu. O quanto era desafiador ter uma mulher como eu. E eu acho que foi uma das maiores sacadas da minha vida. E foi uma das maiores mudanças de chave. Porque eu entendi, e isso vai tanto para as mulheres quanto para os homens, que eu tive que entender o quanto você tem que ser forte diariamente, né, para ter uma mulher como eu, que muitas vezes vai desafiar, vai te trazer outros pontos de vista, mas o que eu mais aprendi dentro desse caminho foi como ser uma pessoa mais amorosa dentro da minha fala para você também, né, trazer de uma forma diferente e trazer para as pessoas que é possível a gente ter uma empresa onde a mulher tá como CEO, né, e o homem em si tá dentro de uma outra colocação como diretor, e como isso pode dar certo, porque na verdade é cada um no seu lugar de talento, né? E o quanto a gente descobrindo isso, conseguindo se colocar no seu lugar de talento, o quanto a gente ajudou a empresa em si, o nosso grupo, né? As pessoas que estão conosco, e o quanto a gente ajudou a nossa família principalmente. Então, parou de ser, não tem que ser uma disputa. Na verdade, a gente está no mesmo time, né? E isso foi uma das maiores mudanças de chave. E eu acho que foi um dos maiores ganhos do feminino, do meu feminino em si. Né? Olhar e falar assim, cara, você é uma mulher forte mesmo, você faz um monte de coisa, mas amiga, olha lá, pra estar do teu lado, o cara tem que ser forte o dobro. Né? Porque tem uma sociedade toda apertando ele, falando que, na verdade, a mulher dele tinha que estar numa posição totalmente diferente. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque eu creio que a gente tem diversos clientes que vivem essa situação também, né? E que hoje a gente tem homens aí que não conseguem, muitas vezes, administrar isso, e que você hoje também consegue. Então, eu também tenho muita gratidão por a gente ter conseguido achar esse lugar. Com certeza. E o fundamento para isso é a pessoa saber o lugar dela. Uhum. Eu não sou um bom administrador, eu não sou um bom gestor de pessoas, posso me tornar. Mas enquanto eu não estiver preparado para isso, a pessoa tem que reconhecer, o profissional tem que reconhecer, o sócio tem que reconhecer, o colega de trabalho tem que reconhecer e respeitar esse momento e usar a sua habilidade aonde ele tem a competência devida. Para quê? Para poder fortalecer todos os elos e esses elos aí seguirem um caminho de uma jornada muito maior. Respeito, admiração, reconhecimento, ele tem que ser mútuo. E por trás de um grande homem, sempre existe uma grande mulher. E tá aqui, ó, a maior mulher que eu conheço, Andressa Machado, da Previtec. Uma história de vida, uma história de superação, uma pessoa que se preocupa com todo o time. Não tem uma pessoa dentro da empresa ou que passa pela vida dela que faça uma diferença onde ela não possa contribuir e que ela chegue e ajude. E muitas vezes aquele impulsionamento, ele não vem com aquele carinho no ombro, não, vai dar certo. Às vezes vai dar um pé na bunda mesmo, falar, vai que tem que ser feito e eu acredito no seu potencial. Então, se você tem uma pessoa bacana do seu lado, incentive, persevere, persista e às vezes dá um empurrãozinho, porque é o que a pessoa precisa. Andressa, meus parabéns pela tua história, pelo teu carinho com todo o teu time, com a sua família. Que Deus sempre abençoe toda a sua família. Muito e obrigada, te coloque Bruno. sempre no lugar que você merece. Muito obrigada. Pessoal, aqui no Prevcast a vida acontece. Bruno, a história é boa, a história é de superação. Acontece. Aprendizado, troca, evolução, conhecimento. Prevcast, onde o mundo veterinário se encontra. Muito obrigado pela sua audiência. Andressa, muito obrigado. Muito obrigada, Bruno. Você tenha tudo de melhor que a vida possa te oferecer. E pessoal, siga-nos no YouTube, Instagram, no Facebook. Registre-se, cadastre-se nas nossas redes sociais, pois a Previtec tem sempre o melhor para você. Vem para a Previtec você também.